Outra característica importante das empresas públicas, elas têm uma forma organizacional livre. Sabe todas aquelas formas empresariais do chatésimo direito comercial? Pois é. As empresas públicas podem ser revestidas de quaisquer dessas formas. Pode haver uma empresa pública que seja uma SA. Pode haver uma empresa pública que seja uma sociedade anônima, uma limitada, uma SA ou uma limitada. E todos aqueles nomes, né, do direito empresarial. Eu guardei um que era o filho do porco, a porcota de responsabilidade. Tem aquela que eu guardei com o nome do biscoito, a Amandita por ações, Comandita por ações, né? Então, todas aquelas formas do direito empresarial são admitidas em uma empresa pública. Muito bem. Vamos resumindo as informações importantes. Empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado, criada por autorização legislativa com totalidade de capital público e forma organizacional livre. Ô Maza, você poderia dar exemplos, né, Maza, de empresas públicas para minha visualização? Claro. Lembre que os exemplos não caem na prova, mas eles ajudam a visualizar sobre o que nós estamos falando. Então guarde. Exemplos de empresas públicas. Nós temos os Correios e a Caixa Econômica Federal. Correios e a Caixa Econômica Federal. Quero resumir para você as informações mais importantes sobre empresas públicas. Puxa pela memória, ó, me ajuda a lembrar. Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legislativa, com totalidade de capital público e forma organizacional livre, assim como ocorre com os Correios e com a Caixa Econômica Federal. Completamente diferente das empresas públicas são as sociedades de economia mista. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, também são de direito privado. Elas também são instituídas por autorização legislativa. Então presta atenção. Se cair na sua prova que uma sociedade de economia mista é criada por lei específica, está errada a afirmação. Ela não é criada por lei específica, ela é como a empresa pública. Ela é criada por autorização legislativa. Pessoas de direito privado, criadas por autorização legislativa. Ô Maza, que mais que tem de característica importante das sociedades de economia mista? Bem, as sociedades de economia mista têm maioria de capital público. Guardou a palavra? Maioria de capital público. Está aí a primeira diferença de uma empresa pública por uma sociedade de economia mista. Você lembra? A empresa pública tem totalidade de capital público. Todo o dinheiro é governamental. Sociedade de economia mista, não. Sociedade de economia mista tem maioria de capital público. Quando se diz que uma sociedade de economia mista tem maioria de capital público, isso significa basicamente duas coisas. Significa, em primeiro lugar, que a maioria do capital votante tem que estar na mão do Estado. Isto significa 50% mais uma, pelo menos, das ações que dão direito a voto tem que estar na mão do Estado. Guarde, não é qualquer ação, é apenas a ação que dá direito a voto. Se a ação não der direito a voto, ela pode ter maioria na mão da iniciativa privada. Tem que ser, o capital votante majoritário tem que estar na mão do Estado. Se o capital for não votante, não há essa exigência. Maioria de capital público significa também uma segunda coisa.
Significa que nas sociedades de economia mista é obrigatório que haja dinheiro privado. Não existe. Não existe nenhum caso de sociedade de economia mista sem dinheiro privado. Porque senão vira empresa pública. Entendeu? Por que tem que ter dinheiro privado? Porque senão vira empresa pública. Aliás, uma dica legal para você guardar. Daí vem o nome Sociedade de Economia Mista. A palavra mista vem de onde? A palavra mista vem de mistura. Tudo no mundo que é misto, mistura alguma coisa. Pensa bem. Você vai numa padaria, que fome, hein? Que fome. Você vai numa padaria, pede um misto quente. Eu comeria uns 8 mistos hoje, gente. Um misto quente. Por que chama misto quente? Porque mistura presunto e queijo. Maravilha, né? Mistura presunto e queijo. Por que uma sauna pode chamar sauna mista? Massa, nem te conta. É por isso mesmo. Porque é uma sauna para homens e para mulheres. Tudo no mundo que é misto, mistura alguma coisa. Sociedade de economia mista é assim. A sociedade de economia mista combina dinheiro público com dinheiro privado. Outra característica importante da sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista é sempre uma sociedade anônima. Sempre uma SA. Ô Masa, você pode resumir para mim então, Masa, quais são as informações mais importantes das sociedades de economia mista? Claro. Me ajude a lembrar, puxa aí pela memória, no dia da prova, você vai lembrar do que eu vou falar agora, tá? Então, concentração, vamos lembrar no dia da prova do que eu estou dizendo agora. Sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado, muito bem. Criada por autorização legislativa, com maioria de capital público e forma obrigatória exatamente, de sociedade anônima. Muito bem. Faltou eu comentar exemplos de sociedades de economia mista. Olha, Banco do Brasil e Petrobras. Banco do Brasil e Petrobras. Portanto, a essa altura, nós já podemos estabelecer as diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Basicamente, são duas. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado e as sociedades de economia mista também. Essa é uma semelhança. Empresas públicas são criadas por autorização legislativa e sociedades de economia mista também. Outra semelhança. Quanto às diferenças, duas são importantes. Primeiro, quanto ao capital. Empresa pública tem totalidade de capital público, sociedade de economia mista tem maioria de capital público. Segunda diferença, empresa pública tem forma organizacional livre, sociedade de economia mista é sempre uma SA. Legal? Você já sabe muito, mas muito, de empresas públicas e sociedades de economia mista. Interessante saber que há uma terceira diferença no campo processual. Essa diferença, às vezes, aparece na prova de administrativo, mas, na maioria das vezes, cai na prova de processo civil. Então, é uma dica para você acertar ou em administrativo ou em processo civil. Guarde isso. No âmbito federal, as empresas públicas demandam e são demandadas na Justiça Federal. Enquanto que as sociedades de economia mista demandam e são demandadas na Justiça Comum Estadual. Então, guarde. Empresa Pública Federal, competência da Justiça Federal. Sociedade de Economia Mista Federal, competência da Justiça Estadual Comum. Olha,
Se a sua prova estiver tranquila, sossegada,